Vocês que são entendedores de pet sabem que quando um cachorro ele começa a ficar desesperado, ele se bate, se morde, arranca os pelos. E é isso exatamente que está acontecendo com o Bolsonaro. Ele vai arrancar a dentadura e vai tacar em alguém porque ele está desesperado. E esse desespero está fazendo com que ele seja autodestrutivo. Porque esse ataque que ele fez com a Petrobras é como se ele estivesse dando socos no próprio rosto. Não faz o mínimo de sentido e é ridículo. Mostra o total desespero que Bolsonaro está nesse momento com a proximidade do pleito no fim do ano e ele não tem nada para apresentar. E o pior de tudo, pessoal, é que ele tá levando invertida de ex-participante do BBB. E nem é uma grande ex-participante, uma participante memorável. Não, está simplesmente ridículo esse desespero autodestrutivo de Bolsonaro. Mas eu quero saber a sua opinião. Você concorda com a fala de Bolsonaro sobre a Petrobras? Você acredita que o desespero está tomando conta da campanha de Bolsonaro? Deixe o seu like também, envie o superchat para o vídeo, clicando nesse botão de valeu. E ontem foi o ápice do desespero de Bolsonaro com o lançamento da pré-candidatura do Lula e do Geraldo Alckmin. Eu fiz um vídeo, o link tá aqui no card, para que você possa entender um pouco mais as minhas percepções sobre o lançamento dessa pré-candidatura do Lula que desesperou o Bolsonaro, porque foi lançada justamente no pior momento do Bolsonaro, da campanha do Bolsonaro até agora. Esse é o momento mais baixo e que o desespero está tomando conta do Bolsonaro e ele não tem para onde correr, pessoal. Ontem eu até usei um exemplo que o Bolsonaro, ele é aquele aluno universitário que chegou na véspera da prova, teve todo o semestre para poder se preparar e simplesmente não se preparou. Agora ele tem que estudar cálculo 3, faltando 4 horas para a prova. Não vai dar. E isso bate o desespero, aí começa a tomar café, começa a dar tapa no rosto para ver se acorda, mas não consegue. E é exatamente isso que está acontecendo com o Bolsonaro. Ele não tem absolutamente nada para entregar, não inaugurou uma obra, os investimentos em infraestrutura não chegaram por conta de vários problemas do próprio governo Bolsonaro. Então, se ele não inaugurou uma obra, se ele não fez uma política pública decente, se ele não fez absolutamente nada para a população, o que ele pode entregar? Nada, somente o bom e velho conflito que fez com que ele se elegesse em todas as eleições que ele disputou. Mas agora isso é insuficiente, porque os alvos do conflito também estão ficando escassos. Não adianta só você ficar batendo em um único alvo para sempre, porque isso cansa, ele precisa ampliar os alvos. Só que o que acontece? Os alvos já foram reduzidos e agora Bolsonaro só pode mesmo atacar a Petrobras, que é se auto-atacar, obviamente, porque o governo ele é o maior acionista da companhia. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal. Se você chegou até aqui é porque você gostou. Então, se inscreva no canal, são 3 vídeos sobre política todos os dias aqui no YouTube. O Bolsonaro, ele participou no Rio Grande do Sul de uma feira de produtores rurais. Ele gosta de fazer isso, pelo menos não teve o papel ridículo que ele fez no interior de São Paulo, andando a cavalo, querendo mostrar força. É interessante, né? Porque é um jumento em cima do outro jumento, né? É um animal em cima de um animal. E ele tá querendo fazer isso, mas o Fernando Henrique já fez no passado, entrou em cima do cavalo, falou que era o jumento. Nem original nesse ponto o Bolsonaro é. E nesse evento de produtores do Rio Grande do Sul, o Bolsonaro voltou a atacar a Petrobras. Porque vocês sabem que o preço dos combustíveis aumentou muito. E não somente da gasolina, mas também do diesel aumentou em torno de 28% e do gás de cozinha aumentou aí 14%, 15%. E isso obviamente puxa a inflação para cima. E a inflação no Brasil está com mais do que o dobro da meta estabelecida pelo governo para o ano de 2022. Fora que os meses de abril e março tiveram os piores índices de inflação em 27 anos. Desde 1995, nós não tínhamos meses de março e abril tão pesados para o consumidor. E o pior para o Bolsonaro, pessoal, é que quase 80% da população culpa Bolsonaro pela inflação alta. E 80% responsabilizam Bolsonaro pela situação, pelo aumento dos preços, pela política, né, de controle do aumento dos preços. Já fiz um vídeo falando sobre isso, o link tá aqui no card para você entender melhor. Então o que ele tenta fazer? Ele tenta jogar a culpa em terceiros, porque ele não quer se responsabilizar. Só que ao atacar a Petrobras, ele se dá um soco no rosto, obviamente, porque a Petro faz parte do governo. O Bolsonaro falou o seguinte para os produtores lá no Rio Grande do Sul, aspas: "Vocês estão conhecendo um pouco mais o que é a Petrobras aqui no Brasil. Eles sabem que o país não aguenta mais um reajuste de combustível numa empresa que fatura dezenas de milhões de reais por ano às custas do nosso povo brasileiro. Então ele quer colocar como se a Petrobras fosse essa vilã. Não, a Petrobras está lucrando em cima do povo brasileiro. Ora, mas ele é um preguiçoso,
Porque ele poderia propor algum tipo de política para modificação dos preços da Petrobras e ele não fez nenhuma proposta. Ele não propôs absolutamente nada ao Congresso para votação. Ou seja, por que ele reclama, né, da Petrobras, sendo que ele é o maior acionista? E ele não faz nada, porque ele é um preguiçoso. Ele trabalha menos de 4 horas por dia. É uma vergonha o que o Bolsonaro faz. E nós temos projetos no Congresso que estão sendo discutidos que ele poderia encabeçar, mas ele não quer saber disso. Porque se ele resolver ou tomar algum tipo de atitude com relação à Petrobras, ele vai perder uma instituição que ele pode fustigar, porque o TSE e o STF já estão desgastados. Ele precisa criar um novo alvo, ele precisa criar um fato novo para oxigenar o gado bolsonarista. E aí ele continuou com uma idiotice imensa, uma mentira, né? Porque Bolsonaro e mentira andam lado a lado, né? Ele falou o seguinte: a Petrobras não é uma estatal, é uma economia mista. Sim, isso é verdade. Só que o governo, ele tem 45% das ações. Ou seja, o governo é o acionista majoritário. E pelo fato de ser o acionista majoritário, o governo tem um poder de decisão muito maior do que os outros acionistas. E ele continuou: eu sei que deve satisfação a acionista. Sei disso. Agora, que acionistas são esses? Não interessa quem são os acionistas da Petro. O governo é o majoritário. O governo tem mais poder de decisão. Vamos continuar. Em grande parte, são empresas de fundo de pensão dos Estados Unidos. Nós, com o sacrifício do povo brasileiro, estamos mantendo pensões gordas fora do Brasil. Só que aí tem uma questão, meu querido presidente, talvez ingênuo. Eu não duvido que o Bolsonaro seja ingênuo, né? Muita gente vai falar que ele é desonesto, mas ele não sabe ler, ele é iletrado, ele não consegue ler 2 páginas, ele nem quadrinho ele lê. Uma tirinha ali da Turma da Mônica ele tem dificuldade, aquelas do final ainda, que são 3 quadrinhos, ele para no segundo, ele não consegue finalizar. Então ele talvez não saiba que o Brasil, como maior acionista, fica com uma parte desses lucros da Petro. E esses lucros da Petro acabam sendo revertidos para projetos sociais, para outros impostos, sendo levados para outras áreas, municípios, prefeituras. Então o Brasil também se beneficia com os lucros da Petrobras. Mas ele não sabe nada disso, ele quer, na verdade, ficar atacando a instituição para manter a política do confronto, porque ele não tem absolutamente nada para apresentar. E o pior é que ele quer surfar a onda de ex-BBBs e leva a invertida. Ele levou a invertida da Gessilane, da Jessi do último BBB, que foi um fiasco esse BBB agora. Porque o que aconteceu? A Jessi, ela comemorou o pagamento da dívida do FIES. E aí o Bolsonaro quis surfar na onda e falou o seguinte: façam como a Jessi. Vocês podem, graças à lei papapá, vocês podem abater a sua dívida do FIES. E ela veio e falou o seguinte: o FIES que foi do governo Lula, né? Que foi criado pelo governo Lula. Olha que ridículo o Bolsonaro levando uma invertida de uma antiga participante do BBB, que não é nada assim, não vai marcar história. Mas essa questão do FIES, pessoal, é algo muito interessante. Pelo seguinte, o FIES... E vamos discutir o FIES então aqui no finalzinho do vídeo. O FIES foi um dos temas do meu doutorado. O FIES e o ProUni. E essas duas políticas, elas foram bem mal feitas. Bem mal feitas. E o que aconteceu agora que o governo Bolsonaro teve que anistiar várias dívidas de alunos, nós falamos que aconteceu em um artigo publicado em revista A1 em Educação, que é uma revista top. Em 2020, nós falamos, a dívida é muito grande, porque a forma como o FIES foi feito pelo governo do PT foi uma forma equivocada. Foi uma forma equivocada. E aí, o que aconteceu? A União tomou calote. Aí o senhor falou o seguinte: olha, mas a União tomou calote, então isso significa que tem um benefício porque uma parcela considerável de alunos se formaram. Enfim, mas o problema não é esse. O problema é que a União, ela tomou o calote, mas com qual tipo de formação que esses alunos tiveram? Muitos deles em instituições particulares de baixa qualidade, sendo que o governo poderia ter usado esses recursos do FIES para criação de novas universidades públicas, novas universidades públicas, fora o escárnio que é o ProUni. O ProUni dá isenção fiscal para o estudante estudar em escola particular. Quais escolas particulares? Muitas delas de baixa qualidade. Então o governo Lula e os governos do PT criaram o FIES e o ProUni, que acabaram direcionando recursos para instituições privadas, muitas delas de baixa qualidade, ao invés de pegar esses recursos e investir em universidades de melhor qualidade, públicas, que investem também em pesquisa e desenvolvimento. Ou seja, o FIES e o ProUni têm muitos problemas, tá? Sem falar do Mais Médicos. O Mais Médicos, esse aí é o tema de fato do meu doutorado, o Mais Médicos teve o provimento de força de trabalho médico em áreas isoladas com os cubanos. Esse não é o problema, essa é a parte boa dos Mais Médicos. O problema é que os Mais Médicos, nessa reorganização da educação médica, fomentou e acabou sendo um catalisador para a concentração em grandes grupos educacionais.
privados. Ou seja, se você pega as políticas educacionais que foram desenvolvidas pelos governos petistas, elas favoreceram e muito a iniciativa privada ao invés de favorecer a iniciativa pública. E eu questionei isso, eu questionei esse assunto, o Alexandre Padilha, que foi ministro da Dilma quando criou Mais Médicos. Eu falei assim, ministro, o senhor vai responder as minhas perguntas? Ele falou assim, vou. Mandei pro comitê de ética e encaminhei o questionário para ele. Ele respondeu, não. Ele fugiu, porque ele não teria resposta. Eu consegui o contato dele quando eu fiz a entrevista com o Eduardo Suplicy. Então, se a gente for discutir as questões educacionais, essas políticas de educação, é um tema muito interessante e eu tenho, assim, diversas críticas aos governos petistas pelo que foi feito lá, tanto com o FIES, com o ProUni e também com o Mais Médicos, ao invés de fomentar o ensino de qualidade de universidade pública, direcionou recursos para a universidade de baixa qualidade pela via privada. Mas isso aí é uma outra discussão que eu apenas pincelei aqui.